Tá ok. Professor Daniel Romero, prazer recebê-lo aqui no nosso evento, né, na reunião do Conselho de Representantes. Você falou somente aqui na última fala sobre a questão da dívida pública, né, grandes somas de dinheiro voltadas no país para a questão de dívida pública. Queria saber de que forma isso, né, é maléfico para os trabalhadores, né, essa grande soma voltada para essa questão da dívida pública. Olha, isso na verdade é o tema mais importante quando a gente discute sobre o orçamento público brasileiro. O Brasil inteiro e a imprensa tem dado destaque sobre aquilo que o governo apresenta como se fosse as necessidades para poder superar a crise econômica e equilibrar as contas públicas. E o governo tem afirmado que para fazer isso é preciso fazer algumas reformas, como é o caso da reforma da Previdência, como é o caso de reformas que estabelecem teto para o gasto público. Efetivamente, o problema do orçamento público não é isso. A grande parte dos gastos que a União, ou seja, que o governo federal tem, é para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Isso consome aproximadamente 45% de tudo que nós arrecadamos todos os anos. Então, a máquina pública brasileira, ela não está sendo penalizada por causa do serviço público, por causa dos gastos em saúde, por causa dos gastos em educação, de Bolsa Família ou qualquer outro gasto social. Aquilo que, de fato, impede que o Brasil tenha condições de poder voltar a crescer e estabelecer uma política social mais consistente, que, de fato, combata a desigualdade social, é porque nós temos um pequeno grupo, né, vinculado ao capital financeiro que tem se utilizado da dívida pública para poder ganhar dinheiro, mesmo no período de crise econômica, como é o caso que a gente está vivendo agora. Então, uma tarefa essencial que nós precisamos fazer é uma auditoria dessa dívida. Na medida em que uma auditoria for realizada, a gente vai perceber que, na verdade, hoje nós somos credores e não devedores da dívida. Então, qualquer alternativa que os trabalhadores se coloquem para pensar um equilíbrio das contas públicas deve passar necessariamente pela auditoria e suspensão da dívida pública. Isso aí. A gente, vamos dizer, o impeachment, né, foi consolidado de fato, né, e aí vem as preocupações em torno do que vem agora, né. Então, eu pergunto para o senhor como é que se dará, né, a questão da precarização do trabalho no Brasil a partir da chegada do governo Temer. Importante destacar, esse é um aspecto fundamental, é importante destacar que o impeachment é uma saída conservadora das classes dominantes do Brasil, da burguesia brasileira, para a crise política e crise econômica que nós estamos envolvidos. Mas o impeachment não é para aplicar uma coisa diferente do que a Dilma essencialmente estava aplicando no início do seu segundo mandato. É para aplicar na mesma direção, só que agora de forma muito mais radicalizada, mais intensa e, se eles tiverem êxito, um tempo menor. É para aplicar, na verdade, aquilo que o governo tem anunciado como um ajuste fiscal, né, que são esses vários pacotes que incluem reforma trabalhista, reforma previdenciária, corte de gastos sociais na área de saúde e educação. Uma vez essas medidas sendo aprovadas, diferente do que o governo afirma, a crise econômica no Brasil vai aumentar, não vai diminuir. As propostas que o governo Temer tem apresentado, que se sintetizam aí na política do ajuste fiscal, é como se elas fossem, na verdade, uma grande arca de Noé, em que a maior parte da população brasileira não vai ter acesso a essa arca de Noé. É para salvar poucos escolhidos dentro de um dilúvio que nós vamos ter, que é aumento do desemprego e aumento da precarização do trabalho. E, nesse sentido, como perspectiva para o cenário brasileiro, as propostas estão sendo apresentadas, que é de regulamentação da terceirização também para atividades fim, viabilizar novos regimes de trabalho que vão passar ao largo da CLT, como regime de trabalho parcial ou intermitente, que o governo apresentou recentemente. Tudo isso expressa um processo de grande precarização do trabalho. O que o governo Temer tem intenção em fazer nesse país é legalizar o trabalho escravo. Inclusive com a questão do padrão chinês que você citou, né? Exatamente. O mundo todo, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na América Latina, o mundo todo está vivenciando um processo de precarização das relações de trabalho. Uma precarização que é a marca dos governos neoliberais, da política neoliberal. E, a partir da última crise econômica, iniciada em 2008, que ainda continua, né, com formas diferentes em cada país,
em função desse cenário de crise econômica, existe um arroxo, um ajuste ainda maior. E isso tem se expressado na Europa, por exemplo, como um processo que a gente poderia chamar de latino-americanização da Europa, ou seja, o padrão de relações de trabalho na Europa está se aproximando cada vez mais daquilo que é a marca do capitalismo latino-americano. E para os países periféricos do capitalismo, como é o caso do Brasil, como é o caso dos outros países latino-americanos, a gente está indo em direção a um padrão chinês de relações de trabalho. A gente está vivendo um processo de orientalização dessas relações de trabalho, com pouquíssimos direitos sociais ou nenhum direito social. Uma dessas medidas que o governo Temer está analisando, infelizmente, ela teve como origem um sindicato da própria CUT, que foi os Sindicatos Metalúrgicos da região do ABC, que é a proposta em que se permite garantir que o negociado se sobreponha ao legislado. Então, num cenário de grande crise econômica, com altos índices de desemprego, se uma medida como essa passa, na prática significa o fim da CLT no Brasil. Cenário realmente muito grave. E aí a gente vem para as estatais, né? A gente falou de Banco do Brasil, Caixa Econômica e o BNB também, né? Como é que vai ficar para as estatais? A questão da privatização vai vir com toda a força? Como é que o senhor avalia esse cenário? A situação das estatais no Brasil, as estatais são muito importantes para o Brasil, tanto na sua história quanto no período atual. Elas sempre tiveram uma posição muito ambígua, as estatais, porque, ao mesmo tempo que elas contribuíram para que o Brasil se desenvolvesse, estabelecesse, em vários aspectos, uma distribuição de renda um pouquinho menos desigual, como é o caso da marca brasileira, ao mesmo tempo as estatais sempre foram utilizadas para beneficiar grandes grupos empresariais. A gente viu isso no período do regime militar, com as empresas da construção civil e das empreiteiras. Isso também se manteve nos governos Lula e Dilma. A proposta que o governo Temer tem para as empresas estatais é radicalizar essa condição, só que agora sem muita criatividade, literalmente privatizando o máximo possível o conjunto dessas empresas estatais. Banco do Brasil, Petrobras, Correios, Caixa Econômica, infelizmente também BNB. Se os trabalhadores não conseguirem uma resistência, que de fato é possível, mas se a gente não conseguir unificar a luta dos trabalhadores do Brasil inteiro, todas essas empresas estatais vão ser fortemente, ou vai aumentar a privatização sobre elas, como já havia ocorrido anteriormente, ou agora vai se iniciar uma privatização ainda mais radical. Para isso, é preciso que a gente tome uma decisão, uma resposta à altura desses ataques. Nós precisamos construir neste país uma greve geral. Não é suficiente lutas apenas por categorias. Isso é justamente essa é a nossa última pergunta aqui. Como construir a greve geral no Brasil? Há condições, né, da unificação dos trabalhadores? Se eu ver que há no cenário até de fragmentação, vamos dizer, da esquerda no país, né, diferente da direita, como se colocou aqui, que existe essa unificação, há como unificar e fazer a greve geral no Brasil hoje? Há condições, é muito difícil. O que a gente precisa é uma agenda para construir essa greve geral. Não basta marcar uma data, porque isso significa, evidentemente, a gente não ter isso daí. A gente precisa de uma agenda para construir essa greve geral. Essa agenda para construir essa greve geral tem que ter uma pauta que unifique o conjunto do movimento sindical, o conjunto dos trabalhadores. Nesse aspecto, é importante que essa agenda unificada tenha como foco o combate ao ajuste, aos planos de ajuste que o governo Temer tem colocado, e uma agenda que garanta que, mesmo aqueles setores que até ontem, né, estavam vinculados ao governo do PT, estavam associados aos setores governistas, que agora, uma vez que essa fase que o impeachment foi concluído, que essa fase da crise política se encerrou, a expectativa é que esses setores que, durante muito tempo, ao invés de fortalecer a luta dos trabalhadores, optaram por uma alternativa de defender o governo, vamos ver se agora, a partir desse processo, nós consigamos efetivamente unificar com o conjunto das centrais sindicais no Brasil. É uma tarefa muito difícil, mas hoje, infelizmente, nós não temos outras alternativas. Se a gente não unifica a luta do conjunto dos trabalhadores, a gente não vai conseguir resolver, a gente não vai conseguir manter alguns direitos históricos que nós conquistamos no passado. Obrigado, professor, pela presença aqui. Grato. Valeu, gente.
Bom trabalho para vocês.